Aqui é Interessa Aposta, está começando mais um episódio do Loren Podcast. Meu nome é Loren, eu sou psicóloga pós-graduada em Neurociências e Comportamento e pós-graduanda em Terapias Cognitivas e Contextuais. E hoje a gente vai falar sobre aceitação radical, que é mais uma das habilidades da terapia comportamental dialética, que vem sendo uma série de episódios sobre esse tema. Mas hoje eu tenho uma convidada muitíssimo especial, Camila Wolff. Quer se apresentar, amiga? Obrigada, amiga, de novo pelo convite, né? Adoro vir aqui gravar com você. Meu nome é Camila, sou psicóloga há 15 anos. Eu sempre tenho que fazer as contas. Especialista em transtorno de personalidade borderline, especialista em terapia comportamental dialética, que é a terapia padrão ouro para o transtorno de personalidade borderline, mas ela foi desenvolvida para desregulação emocional em geral, e o treinamento de habilidades é uma das modalidades da minha abordagem, então por isso que estamos aqui para falar sobre esse tema. Sim, e ela é treinadora e eu sou co-treinadora, então trabalhamos juntas nesses grupos, né, que são encontros semanais em que a gente ensina essas habilidades. E, como a Camila disse, a abordagem foi desenvolvida pensando na desregulação emocional, mas é um conjunto de habilidades que pode ser útil para qualquer pessoa, porque Sim. Pensando num espectro, né, num contínuo, qualquer pessoa no dia a dia pode ter episódios de desregulação emocional. Sim. O que vai mudar é que tem gente que tem com muita frequência, com muita intensidade e de modo a atrapalhar Sim. o dia a dia dela, né? Então, se você... Mesmo que você não tenha transtorno de personalidade borderline, a gente acredita muito que essa abordagem é um meio muito rico para você construir uma vida que vale a pena ser vivida, que é o mote, aí, o que a Marsha Linehan traz, que é o objetivo final dessa terapia. E hoje a gente vai falar sobre como rejeitar a realidade acaba transformando a dor em sofrimento, né? Porque existe até uma frase, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E, de fato, dá para discordar, porque, enfim, tem o sofrimento, quando a gente é psicólogo, tudo depende, né? O sofrimento pode ser justificado em alguns momentos, mas também existe como a gente se desgrudar daquele loop de ruminação e sofrimento que parece ser interminável, contanto que a gente domine esse conjunto de habilidades. Então, fala pra gente o que é aceitação radical, pra gente começar definindo? Bom, aceitação radical é uma abertura nossa, voluntária, para aceitar os fatos da realidade como ela está no momento, né? Como ela está se apresentando. Na verdade, a realidade como ela é. Mas como a gente acredita que a realidade e a verdade ela está em constante mudança, então eu prefiro falar aceitar a realidade como ela está, né? E aí, o que talvez dificulta muito as pessoas de entenderem esse conceito ou até de querer praticar a aceitação radical é que muitas pessoas acreditam que aceitar a realidade dos fatos significa concordar com a realidade dos fatos. E não é. Né? Por exemplo, a gente pode aceitar que existe violência e pessoas que fazem o mal e sem concordar com isso. Né? Não significa que a gente concorde com o mal que as pessoas fazem ou causam, mas não significa também que essas pessoas não existam e que o mal não exista. Então, aceitar a realidade é somente aceitar a realidade realmente como ela está se apresentando e entender que existem diversos fatores que contribuem para que a realidade se apresente de determinada maneira e aí considerar esses fatores todos e o que levou o quê, mas, de fato, aceitar a realidade como ela está. Isso do fator que levou ao que é um ponto que eu quero puxar da sua frase, que é muito importante, e até nos explica um pouco do porquê que é radical. Muitas vezes, a pessoa que não é da área, não é da psicologia, pode entender que radical é no sentido de, na acepção de, tipo, muito forte. Não é uma aceitação leve, é uma aceitação radical. Uma coisa, assim, extrema, né? Mas não é o radical no sentido de extrema. Explica pra gente de onde vem esse radical. O radical no sentido de raiz mesmo, desde lá com todo o seu self, né, que a gente fala, tanto no seu comportamento, no seu modo de pensar, com o seu corpo, com o seu espírito, enfim, com a sua mente. Então, aceitar radicalmente a realidade dos fatos de modo integral, desde a raiz ali. É isso que é o radical. E uma coisa que pode ser meio contraintuitivo para as pessoas que estão começando a nos ouvir é assim, se tem um comportamento, eu estou muito desregulado emocionalmente, tem alguma coisa na minha vida que está me incomodando, então é nesse momento que eu busco terapia, é nesse momento que eu busco um treinamento de habilidades. Se eu estou com esse sofrimento, com esse incômodo, eu tenho que aceitar ou mudar? Porque, né, se eu tivesse com uma vida ótima e tivesse tudo bem, eu não buscaria terapia. Então, eu vou até a psicóloga, aí a psicóloga fala, não, você tem que só aceitar. Então, não é meio se acomodar, né? As pessoas não podem pensar alguma coisa nesse sentido. E eu acho que é outro equívoco, talvez, ou falha de entendimento mesmo.
Porque a aceitação radical, ela não é contra a mudança. Então, aceitar radicalmente os fatos como eles estão se apresentando não significa que você vai se resignar àquela realidade. Então, a aceitação radical, inclusive, ela promove mudança. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você me diz que você quer fazer, sei lá, você quer prestar um concurso público ou um vestibular concorrido de medicina, tá? E aí, você saiu do seu terceirão, do seu ensino médio, sei lá, 10 anos atrás. Talvez você não esteja preparada hoje para passar num vestibular de medicina que é muito concorrido, porque você está muito tempo fora da escola, né? Do terceiro ano ali. E aí, aceitar radicalmente que hoje você não tem... A tua chance de passar em medicina é muito baixa, não significa que você não pode mudar essa realidade. Então, você aceita radicalmente que, neste momento, talvez você não tenha condições de passar no vestibular, e aceitar radicalmente isso significa que, como eu quero muito passar no vestibular e eu quero fazer medicina, o que eu preciso mudar hoje, no meu dia a dia, para que lá no futuro eu consiga passar no vestibular, que para mim é muito importante. Então, não significa olhar para a sua realidade e falar, então eu não tenho chances porque realmente eu estou fora do colégio faz muito tempo e eu não tenho condições de passar na prova. Então, é isso? Você nunca vai ser médica? Ou você aceita radicalmente que você não tem condições agora e você muda a sua realidade para que a sua realidade mude também, para que você possa melhorar suas chances lá no futuro. Então, a aceitação radical não significa que você vai se contentar com a realidade como ela está. Se você, por exemplo, odeia seu trabalho, né? E todo dia você chega em casa reclamando que o seu chefe é ruim, que você não se sente valorizada, que os seus colegas, enfim... enfim. Você pode aceitar radicalmente que este não é o emprego que você quer estar e você pode começar a fazer outras coisas, do tipo mandar currículo, participar de outros processos seletivos para que você possa mudar a sua realidade. Então, aceitar radicalmente que aonde você está não está bom, significa que você tem outras possibilidades que você pode buscar, que você não precisa se contentar com aquela realidade, entende? Mas você precisa aceitar radicalmente isso primeiro. Se você não aceita que está insuportável estar onde está, você vai todo dia reclamar. E você vai todo dia trabalhar naquele lugar que você não gosta e vai chegar em casa e vai reclamar todo dia e vai ser sempre um sofrimento, entende? Então, aceitar radicalmente que não é aquilo que você quer também proporciona que você vá buscar o que você quer em outro lugar. Sim, e eu gosto muito de pensar e olhar para a realidade de uma forma mais sóbria, no sentido de não romantizar ou idealizar o jeito perfeito como as coisas deveriam ser. Sim. Porque isso, por mais que pareça uma característica louvável, do tipo, sou idealista e quero que seja... Eu gostaria de um mundo feliz e cheio de unicórnios. Legal, mas se você tem na sua cabeça que o mundo ideal é um mundo feliz e cheio de unicórnios, aí você abre a janela da sua casa e vê o mundo como ele é um sofrimento muito grande. Sim. Então, eu gosto muito dessa habilidade, de toda a filosofia da DBT, como um convite para a gente fincar os dois pés na realidade e falar, por mais que esteja ruim, é como é. As coisas são como são. Porque se a gente gasta nosso tempo e a nossa energia pensando num cenário ideal, a frustração é muito maior. É igual você tá conhecendo alguém, né? Você fica, putz, idealizando e achando que vai ser o cara perfeito, que ele é incrível, um príncipe encantado. Quanto mais expectativa você cria sobre a pessoa, maior a chance de você se frustrar mais pra frente. Sim. Mas não, se você não idealizar, for um passo de cada vez, entender que é um ser humano com defeitos e limitações igual qualquer um outro, vai ser muito mais fácil de você não quebrar a cara lá na frente porque você achou que era um príncipe encantado, né? Acho que a gente tem essa mania de idealizar muito como as coisas deveriam ser. Do tipo, eu gostaria que a minha infância tivesse sido diferente. Eu gostaria que eu fosse diferente, até às vezes a sua formação do corpo, a sua, como é o nome? O biotipo diferente, né? E aí a gente tem algumas coisas que precisam ser aceitas. Por exemplo, isso, né? A gente tem limitações biológicas e ambientais. E até eu lembro, uma vez aconteceu eu estava no colegial, acho que eu nunca te contei isso. E aí, eu tinha um professor que era todo seco. E ele tinha uma péssima lida com os alunos, assim. Aquele professor que ninguém gostava. E ele estava falando sobre carreiras e futuro e tal. E ele apontou para um menininho da sala lá. Não lembro se era primeiro, segundo ou terceiro colegial. Mas ele apontou para um menino e falou... Por exemplo, fulano. O fulano nunca vai poder ser jogador de basquete, se ele quiser. E aí... Ficou todo mundo tipo, meu Deus, que coisa, não sei o quê. Porque, de fato, você tá quebrando o sonho de um adolescente que, eventualmente, sei lá, se ele queria ser jogador de basquete, mas ele se valia ali dos estereótipos e de que ele estava vendo para falar sobre coisas que você pode ou não pode atingir na sua vida.
Claro que naquele contexto foi uma fala completamente inadequada. Mas eu acho que a gente cresce ainda achando que a gente pode ser baixinho e jogador de basquete, muitas vezes na vida. Sim. Ou existe, né, essa coisa de que a gente quer... Ah, não, os pais querem falar para os filhos, você pode ser o que você quiser, ou você pode atingir o que você quiser. A gente ouviu isso da Xuxa, né? Tudo pode ser, só basta acreditar. Então, gente, não é assim que funciona na vida real. E meio dessa veia do autoajuda que perdura, né? Do tipo, tudo que você pode imaginar é real. Claro que não. Eu posso imaginar que um monte de coisa aqui que não é real. Posso imaginar um leão entrando por essa porta e não é real. A gente entrou numa ilusão do que é pensamento e do que é realidade, cultivada por esse... alastrada por esse discurso, né? De que, ah, não, se você sonhar o suficiente, você vai atingir. Não. E aí, se você não atinge, é porque você não sonhou o suficiente. Pensa a carga, né, que você coloca de fardo em cima da pessoa. Isso aí tem uma característica, assim, de fala de coach, né? Exato. Se você quer, você pode. Não é bem assim. A gente é limitado de diversas formas, né? Então, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. Eu gosto de correr. Mas correr não é minha profissão. E eu faço isso, sei lá, desde os 38 anos. Eu não faço isso desde criança, adolescente. Eu não fazia atletismo no colégio. Mas eu gosto de correr. É meu hobby. Então, assim, aceitar radicalmente que corrida é meu hobby, que que eu posso preparar meu corpo para fazer uma meia maratona, uma maratona, é super possível, né? O meu corpo é capaz de fazer isso. Agora, achar que eu tenho preparo ou condições hoje de competir por um pódio, com atletas que fazem isso desde sempre e que têm uma envergadura de passo muito maior do que o meu e uma capacidade cardiorrespiratória que está sendo treinada desde lá da infância, seria uma idiotice. Seria muito frustrante para mim achar que se eu posso, eu quero, né? Então, se eu não estou tentando é porque eu não estou tentando muito, se eu não conseguir ainda. Gente, qual é a chance, entende? Para você ter uma ideia, eu fui correr uma maratona agora e eu corri em 4 horas e 25. A pessoa que ganhou a maratona, ela poderia acordar junto comigo, assistir um filme, tomar um banho, pegar um ônibus, largar e a gente chegaria juntas. Ela fez em quanto tempo? Ela fez em 2 horas. Eu fiz em 4 horas e 25. Então, assim, ela está 2 horas e 25 na minha frente. Tipo, da onde que existe essa ideia de que a gente pode tudo? Não pode, né? Para mim, não é uma verdade. E veja nesse exemplo da Camila, como poderia ser frustrante para ela. Sim. A própria atividade de correr poderia virar um saco se ela tivesse na cabeça, tipo, não, porque tudo que... Eu amo correr e eu quero ser a primeira. Eu quero ganhar e quero levar uma medalha para minha casa. Bom, medalha você levou, medalha né? de participação. É isso. E eu quero porque eu quero isso. Mas se você tenta, aí você não pega pódio, tenta e não pega pódio, você fala, bom, correr não é pra mim. Então, a gente vai de uma... correr. Então, não vou correr. E você poderia deixar de estar em contato com essa atividade prazerosa só porque a expectativa era muito irreal. Então, a gente tem que trabalhar com um olhar da realidade que seja verossímil mesmo. Ler a realidade tal qual ela é, criar as nossas metas pessoais conforme a realidade, não conforme um sonho, né? E muitas vezes a gente nutre essas expectativas sem nem perceber sobre relacionamento. Isso é muito comum. Tipo, eu moro com alguém com quem eu não me dou bem, né? Eu tenho problemas com a minha família. Se você não aceitar radicalmente que essa é a sua família... Que provavelmente eles não vão mudar. E esse é um ponto sensível, porque muitas vezes as pessoas... agora tem uma fala, não sei, algumas pessoas falam... eu faço terapia para lidar com as pessoas que deveriam fazer terapia e não fazem. E, de fato, isso pode realmente acontecer quando... eu tenho problemas relacionais, por exemplo. Então, seria legal se as 2 pessoas envolvidas fizessem, mas só uma decidiu fazer. Ok. Mas quem está na terapia? É você ou a pessoa que deveria estar na terapia? E aí, já entra uma palavra que a gente sempre passa no treinamento, que é os deveriam, né? Fulano deveria me tratar melhor. Deveria. Deveria existir paz mundial. Deveria não existir fome. Deveria muita coisa. Mas o que é? O que você pode fazer com a realidade que você tem? Se a pessoa não te trata bem, quais são suas outras opções, né? Se afastar da pessoa, talvez. Ter um contato menor possível. Eu não suporto morar na casa dos meus pais porque é cheio de regra. Mas então, vai morar na sua casa. O que você precisa para poder morar na sua casa e não precisar mais viver sobre as regras da casa onde você mora, entende? Então, aceitar radicalmente que aonde você tá ruim,
te tira da inércia de ficar nessa expectativa de que sua realidade vai mudar, porque, na verdade, ela só vai mudar se você agir, né? Então, a aceitação radical, ela promove essa mudança, assim, que eu acho que está muito ligada à autorresponsabilidade mesmo. Do tipo, minha vida está ruim assim. Ok, está nas suas mãos, inclusive, mudar a vida e começar a viver uma vida que você quer. Claro que não acontece da noite para o dia, mas é um processo que você precisa todos os dias fazer algo que vai te levar para um fim valioso lá no longo prazo. A questão é que as pessoas querem encurtar o caminho ou querem aquele atalho de que todo mundo melhore para que a vida dela seja boa. E não é assim que funciona, né? E eu acho que a terapia, ela envolve muito o paciente nessa questão de trazer para si a própria realidade, a própria responsabilidade de mudar a realidade que tem. E também mudar a realidade considerando as limitações biológicas, ambientais e da sua própria história de vida. É a mesma história de uma pessoa que não tem o físico de modelo, ai, meu Deus, eu vou ser muito cancelada por isso, pelo amor de Deus. Deixa eu dar outro exemplo. Não, que agora aqui, assim, antigamente não podia ser aeromoça se não tivesse 1,70 m e pouco, porque tinha que alcançar... Era uma regra de companhia aérea. Hoje em dia até pode, mas antigamente, se você queria ser aeromoça, você não podia ser baixinha. Era uma realidade. Então, assim, não adiantava nem sonhar com isso. Já sei. Vou dar um exemplo meu, porque isso não tem problema. Tá. Porque, de fato... inclusive, a gente podia falar num episódio sobre a volta do desfile da Victoria's Secret, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas tem toda uma polêmica sobre isso. E, assim, que corpo é um corpo de modelo, etc. Isso é uma discussão que a gente não vai ter nesse episódio. Mas só para dar uma restrição física minha, por exemplo. Quando eu era pequena, eu tive um acidente e eu não tenho a visão do olho esquerdo, praticamente. E uma das coisas que... a primeira vez que eu fui no... na verdade, deixa eu contar a história completa. Eu era eu era baixinha, óbvio, que eu era uma criança. E aí, eu fui tentar pegar uma roupa que estava no alto. E aí, eu me pendurei, assim, no vestido. O cabide quebrou no meio. Um metalzinho bateu na minha retina do olho esquerdo. E comprometeu a minha visão. Só que, como eu era pequena, minha mãe... fez um gelo ali na hora, seguimos a vida. Aí, as professoras da escola começaram a perceber que eu estava lendo e ficando com o rosto muito perto das folhas. Então, fomos a um oftalmologista, ele viu lá que tinha um furo na minha retina. E é um negócio meio complexo, daria para operar, mas enfim, não vem ao caso. E eu acostumei a viver com o olho dessa forma. E aí, eu lembro que quando... Eu não sei porquê, era um médico, mas ele falava assim, você só não pode duas coisas, você vai ter uma vida normal, você só não pode duas coisas, você não pode ser astronauta e nem pular de paraquedas. E eu nem sei se isso é verdade hoje em dia, se isso é baseado em alguma coisa, mas ele explica, piloto, astronauta e pular de paraquedas, porque parece que você tem que fazer um teste. Para ser astronauta, tem o teste de visão, e tem uma questão da mudança da pressão atmosférica muito frequente, que poderia ser prejudicial por conta da pressão do meu olho, sei lá, tinha toda uma história. Eu tô só dizendo, e na minha cabeça ficou isso, tipo, eu não posso ser astronauta. Exato. Eu queria tanto, né? E a criança... E eu falava, mãe, e se eu quisesse ser astronauta? De todas as profissões, ele me limitou. E quando a gente é criança, é bonitinho a gente se frustrar, porque a gente não pode ser astronauta, porque a gente não tem o olho esquerdo. Mas quando a gente é adulto, não dá mais pra ser assim, né? Sim. Porque se eu ficasse... batendo na tecla de uma coisa que é uma limitação física minha. Se eu tiver que fazer um teste de visão para uma profissão que exige os dois olhos 100%, eu não posso. E se eu não aceitar isso, eu não vou para uma próxima profissão. Eu vou ser frustrada pro resto da vida. E as pessoas frustradas... eu sinto, né, que quando a gente tá frustrado, a gente rumina e a gente reclama. E a gente fica... E quando eu falo, as pessoas frustradas, parece que é só apontando o dedo, né? A gente se inclui. Mas não, eu já, em várias vezes, sou... Agora, eu tento fazer com uma frequência menor, desde que as habilidades fazem parte do meu dia a dia, mas é claro que a gente se percebe. E vários dos exemplos que a gente traz no treinamento, inclusive, era quando eu não... Exato, a gente conta as histórias, tudo que deu errado com a gente, né? Porque... eu nem sabia o que era aceitação radical e vivia num padrão de muitíssimo sofrimento. Aí a gente conhece e melhora. Então, como são esses cenários, né? Outro exemplo também da minha vida é em relação ao emagrecimento e aceitação radical. Acho que a Camila vai poder também comentar sobre isso, porque ela trabalha bastante com questões alimentares, transtornos alimentares e tudo. Mas o que acontecia no meu caso? Eu tenho diagnóstico de transtorno da compulsão alimentar. E por muitas vezes eu engordei e emagreci muitos quilos na vida. Já fui 20 quilos a mais, 20 quilos a menos, e é meio que um eterno efeito sanfona. E aí, nas fases que eu tô bastante acima do peso, eu fico muito frustrada. E aí eu ficava, não, então eu tenho que me aceitar. Só que se eu me aceitar, eu não vou fazer dieta, porque aí eu vou falar, bom, tá bom assim. Mas não, você tem que aceitar que hoje, por uma história, por causa do transtorno, por causa de várias coisas que aconteceram na minha vida, eu cheguei nessa condição de estar em sobrepeso.
Mas se eu não aceitar isso, eu não consigo planejar uma dieta. Porque eu não Sim. vou viver em paz com o fato de que, sim, não é o corpo que eu gostaria de ter, mas é o que tem. E aí, e por muitas vezes eu ficava, tipo, nossa... Porque eu tenho uma amiga, a Vitória, minha melhor amiga da faculdade. Ela é maravilhosa, sarada. E assim, aí a gente comia as mesmas coisas e ela seguia maravilhosa e sarada. E eu engordando, eu ficava, que ódio, eu queria ser a Vitória. Mas ficar nessa... Sim. vai me levar para onde, sabe? Então, Sim. eu acho que é curioso pensar, se você puder falar sobre como a aceitação radical funciona no emagrecimento ou nessa questão de corpo, que é muito difícil para muitas mulheres aceitarem o corpo que tem, né? Porque a aceitação radical, ela pode ir para diversos lados, né? Você poderia aceitar radicalmente que esse é o corpo que você tem e tentar buscar ser feliz ali com o seu body positive. Mas se isso não é uma realidade para você, você não está feliz nesse corpo, aceitar radicalmente que este não é o corpo que você quer e buscar o que você precisa fazer para modificar isso, né? Então, a gente pode aceitar para ficar bem da forma como nós estamos, mas a gente pode aceitar que da forma como estamos também não está bom e eu preciso mudar. Né? Então, a gente pode partir para a aceitação de diversas formas, né? Tem uma das coisas principais com relação à aceitação radical, que é a não aceitação, na verdade, não muda os fatos. Né? Eu não aceito o corpo que eu tenho. Ok, mas continua tendo esse corpo. Né? Enquanto você não fizer algo para mudar, enquanto a aceitação ela não existe, você não muda. Sabe? A aceitação ela é anterior à mudança. Eu acho que já deu para ter ideia do conceito da aceitação radical. E pode aparecer, a um primeiro olhar, uma coisa simples, mas ela é muito desafiadora de ser implementada e a gente tem que reiterar o nosso compromisso com a aceitação constantemente. Por exemplo, vamos pensar no caso de luto, né? Se alguém faleceu, a gente tem que aceitar que a pessoa não vai estar mais na nossa vida. Mas não significa que no dia seguinte você não vai acordar muito mal de novo e vai ter que fazer todo um trabalho de novo de aceitar. Mesma coisa, término de relacionamento. Às vezes, entendi que acabou e não vou mais ficar correndo atrás da pessoa, por exemplo. Mas não é um compromisso de um instante. É um compromisso que precisa ser renovado, uma postura que precisa ser cultivada. Então, é uma habilidade a ser treinada por nós, né, que várias vezes incorremos em erros e por quem deseja implementar na vida. Então, já que é uma coisa que precisa o tempo inteiro a gente lembrar e treinar, a gente não gosta de falar só o que é, né, a aceitação radical, mas a gente gosta de falar por quê. Então, antes, tudo bem, vocês já entenderam o conceito, mas por que a gente tem que fazer isso? Porque quando a gente entende uma coisa difícil, né? A gente entende que tem que fazer alguma coisa porque o fim vai ser valioso. Então, a chance da gente fazer é maior. Então, e tem até a história, né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como, que também é uma frase meio, né? Dá pra gente meio problematizar batida, mas tudo. Mas nesse caso, super se aplica então vamos entender por que a gente tem que aceitar radicalmente. Então, o primeiro ponto é porque, a Camila já comentou, rejeitar ou negar a realidade não muda nada. Né? Embora a gente queira, às vezes, negar e reclamar e fazer birra, não muda. Não vai mudar a realidade das coisas, exato. É mais ou menos assim, tipo, eu não gosto de trabalhar quando chove. Tá, mas chove, de vez em quando chove, você vai fazer o quê? Você vai ter que trabalhar com chuva do mesmo jeito, entendeu? E parar de fazer birra com isso, porque é uma realidade que está completamente fora do seu controle. Você não tem como controlar a precipitação, né, que vem das nuvens ali. Então, para tudo, por exemplo, é claro que quanto mais complexo a situação, quanto mais complexa a realidade, mais dolorosa, mais difícil é de aceitar. Então, aceitar radicalmente que perdeu um ente querido é muito doloroso. É claro que vai demorar muito mais tempo, é claro que a gente vai ter que redirecionar a nossa energia rumo à aceitação diversas vezes. Mas e se eu não aceitar? Não aceito que meu ente querido morreu. Você não vai construir uma vida valiosa. Então, aceitação não significa que você vai ficar feliz com a realidade, né, de ter perdido alguém. Mas significa que você vai continuar construindo a sua vida, apesar da falta que aquela pessoa te faz. Entende? Então, não aceitar a realidade te deixa meio que dando volta em volta... Atrás do rabo em volta de você. Tipo, é como se você nunca se permitisse seguir em frente de algo ruim, doloroso que te aconteceu, sabe? E aí também outro ponto que é o segundo, né, que a gente entra do porquê aceitar a realidade, é porque para mudar a realidade, primeiro a gente precisa aceitar, que a gente deu o exemplo do emagrecimento, a gente deu o exemplo do relacionamento, porque
se você não diagnostica o momento atual, isso vale... Vamos pensar, inclusive, psicólogos que nos ouvem ou se você é paciente, né? Um primeiro passo muito importante de uma consulta com um profissional da saúde, seja médico ou psicólogo, ele vai avaliar o diagnóstico atual da situação. E só a partir do entendimento atual das coisas como elas são, que ele pode propor e começar uma intervenção e um tratamento. Mesma coisa, gente. Como que a gente quer propor uma resolução para um problema que a gente está enfrentando ou ter uma saída para o problema se a gente nem aceita que existe um problema? Vamos pensar, sei lá, a gente está doente. Isso é um bom exemplo para mim, porque eu fujo de médico e hospital, eu odeio. Mas sempre que eu tô mal, assim, eu sou a última pessoa a querer ir pro pronto-socorro, sabe? Eu adio bastante. Mas, enfim, eu tô mal. E aí eu não aceito que eu tô mal. E que significa que eu quero ficar doente para sempre? Não, significa que... Você não aceita os sintomas que você está experimentando. Exato. Se eu não aceito os sintomas que eu estou experimentando, eu não vou atrás do tratamento e eles não se resolvem. Sim. Mas se eu ficar parada e não for atrás do hospital, não for atrás do diagnóstico, a probabilidade de melhorar é muito menor, Sim. né? Até, por exemplo, às vezes você está num relacionamento abusivo. E aí não aceitar que continuar neste relacionamento não vai mudar as atitudes abusivas do seu companheiro, na verdade, só tem o potencial de trazer mais abuso. Porque a gente sabe que situações violentas e abusivas no relacionamento, elas tendem a escalonar. Né? Então, aceitar radicalmente que é muito improvável que o seu parceiro vai parar de te abusar, só tem o potencial de trazer mais abuso para a sua vida. E o outro passo também, então, outra coisa que é importante é entender que a dor não pode ser evitada. E eu acho que a gente vive uma época em que a gente faz isso a todo custo. Buscando distrações, buscando... fugir da dor mesmo, Fugir, né? Exato. A gente foge da realidade, porque a realidade é dolorida, a gente foge da dor. Então, o tempo inteiro tentando me distrair de mim mesmo, me distrair do sofrimento que eu tive. E a cabeça a mil, estímulos a mil, porque a gente não consegue ficar em silêncio com a nossa dor. E não é à toa, né, que a habilidade de aceitação radical está dentro do módulo de tolerância ao mal-estar. Porque não é agradável fazer isso, mas se a gente não entender que a dor não pode ser evitada, que ela é inerente à existência humana, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. E as pessoas chegam também, né, no nosso consultório, no consultório dos médicos. Não quero sentir dor. Assim... Não vai dar. E dor emocional também, né? As pessoas, elas chegam lá, pelo amor de Deus, eu quero parar de sentir esse sofrimento. Não é possível. E se a gente fala para a pessoa que a gente está mentindo, né? A gente não tem como se prevenir de coisas dolorosas acontecerem na nossa vida. E coisas completamente alheias à nossa vontade, né? Existem situações de vida que fazem parte da existência humana que doem. E a gente precisa aprender a conviver com essa dor também. É claro que a não aceitação, ela traz um sofrimento. É como se fosse um tempero bitter, sabe? Um bittersweet para uma dor que é inevitável. Então, a aceitação radical, ela tira um pouco desse sofrimento, apesar de que a dor vai continuar. A gente vai ter que enfrentá-la. Próximo motivo pelo qual seria importante, então, a gente praticar aceitação radical é porque rejeitar, já entra no que você acabou de falar, né? Que rejeitar a realidade transforma a dor em sofrimento, que é o que eu falei lá no começo do episódio. Porque se a dor vai se apresentar inevitavelmente, como você disse, as pessoas buscam terapia na ilusão de que talvez, estando ali, ou existiria uma pílula ou um tratamento que tiraria a dor. Não. Então, por que a terapia é útil mesmo a gente não eliminando a dor da vida da pessoa? O que a gente vai ensinar e propor é uma forma diferente de se relacionar com essa dor. Então, a vida vai continuar tendo eventos aversivos e experiências dificultosas e desafiadoras para todo mundo, certo? Mas algumas pessoas lidam com esses fatos de uma maneira e outras lidam de outra. Algumas não vão nem precisar de terapia, que elas são autoeficazes, conseguem resolver seus problemas e tudo. A outra pessoa que não consegue, não significa que a vida dela tem menos problema, necessariamente. Talvez signifique só que ela tem melhores habilidades e ferramentas para lidar com esse sofrimento. Então, a gente, na terapia, mexe nessa variável, né? Não no problema em si, mas em como a gente se relaciona com o problema, como que a gente se relaciona com a dor. Sim, a terapia ajuda também a gente a ficar mais resiliente, né? Mais resistente para essas situações dolorosas que acontecem. Já que a gente não tem como prevenir coisas dolorosas de acontecer, a gente ensina o paciente como que ele faz para lidar.
E aí, meio que, a partir do momento que a gente vai deixando o paciente com um pouco mais de autonomia para poder lidar sozinho com os próprios problemas, ele vai replicar essas habilidades para os problemas futuros que vão acontecer. É por isso também que a gente acredita muito na alta do paciente, né? A gente ensina para o paciente tudo que ele precisa, a gente acompanha ele durante aquele momento mais difícil da vida dele, mas a ideia é que ele saia da terapia instrumentalizado para que ele possa superar os próximos eventos e situações dolorosas que vão acontecer inevitavelmente na vida dele, com as mesmas ferramentas que a gente já ensinou para ele agora, né? Então, é mais ou menos isso, assim, a gente instrumentaliza ele, deixa ele com um pouco mais de autonomia para poder seguir em frente, mas não que, então sempre vai ter coisa dolorosa, então eu sempre vou precisar estar sendo acompanhado pelo meu psicólogo. Não, né? A gente acredita que você, em algum momento, vai poder ter condições de caminhar sozinho aí, poder ter essa autoeficácia até, né? E aí, usando e a gente até traz essa metáfora no começo do treinamento de habilidades, que é tipo você ter um cinturão ali de várias ferramentas. O cinto do Batman. Exato, o cinto do Batman com ferramentas versáteis para enfrentar diferentes situações ali na sua vida, né? Então, você vai desenvolvendo, aqui eu sei que parece aquele exemplo lá que elas falaram no treinamento. Você vai sabendo calibrar em que momento você usa cada ferramenta e é esperado que você saiba replicar isso para problemas futuros e lidar com eles de uma forma a produzir menos sofrimento. E às vezes aquela história, você vai ter outro tombo, mas você vai levantar mais rápido. Você já vai saber que remédio passar na ferida. Você não vai ficar lá se debatendo no chão no seu sofrimento, né? E a ideia também de que eu acho que às vezes existe uma expectativa, assim como a gente estava falando que existe uma expectativa de não sentir dor nenhuma, existe uma expectativa, tô entendendo esse conceito, então quando eu fizer vai ser uma delícia, vai melhorar a minha vida. Não, não é assim. Primeiro que não é instantâneo. Não. E segundo que a Camila já falou, mas a gente vai reforçar que a aceitação pode inclusive conduzir à tristeza, mas em geral a ideia é que produza mais uma calma, um apaziguamento, né? Uma sensação de que você está em conformidade com a realidade. Então você... E até, eu acho que isso aqui tem uma pegada estoica para mim, né? Do estoicismo, de que quando a gente aceita que a realidade é essa, olha só. Nossa, tá bom, não dá. Parece que tira um fardo das costas, né? Tipo, eu não preciso mais brigar com a realidade, eu já entendi que ela tá se apresentando assim. A gente tem esse tom beligerante de estar tipo, meu Deus, mas não pode ser, indignação. E também eu acho que isso vai funcionar mais ou menos para algumas personalidades. Tem gente que tem assim, um fervor mais indignado, um negócio assim. É claro que todo mundo pode cultivar em níveis diferentes. Sim. Mas para mim, assim, a partir do momento que eu entrei em contato com esse conceito e tento praticar, para mim, assim, realmente mudou muito. Que é um exemplo bem prático de como a gente faz aceitação radical no nosso dia a dia o tempo todo e a gente não se dá conta, a gente só lembra que precisa fazer aceitação radical para situações muito complexas, né, e dolorosas. Mas, por exemplo, você está indo para o seu trabalho e aí tem uma obra no meio da rua onde você passa para poder ir para o seu trabalho. Você não aceita isso radicalmente e pega um atalho, pega o desvio que a prefeitura está direcionando? Ou você fica plantada ali naquela esquina esperando a rua abrir para você poder passar? Não fica, você aceita, que saco, Ok, você briga com a realidade um pouco, mas você põe a seta e pega o desvio e continua a sua vida, né? Você briga com a realidade ali instantes, mas você aceita radicalmente que você não vai poder seguir reto e você vai ter que pegar o atalho. Então, a gente faz isso o tempo todo. Você vai numa loja, aí você quer provar um vestido que no manequim estava bonito. Aí você prova, ficou feio em você, não caiu bem, o tom não combinou. Você aceita radicalmente, você tira o vestido, pronto. Você pode até, mas que pena, né? Tava tão bonito ali em mim, não ficou, tá? Mas você fica um mês pensando naquele vestido e brigando com aquela realidade? Não, vida que segue, entende? Encomendou um sapato pela internet. E aí o sapato chegou e a forma era pequena, não serviu no seu pé. Você faz o quê? Entrocha o pé ali dentro ou você troca o sapato, entende? Se você não aceita radicalmente que o sapato não serviu... Você pode querer manter esse sapato que nem cabe. Exato. E olha só, você vai ficar não estamos falando sobre sapatos. Exato. Também, vocês podem, como fala, adaptar o exemplo do sapato para qualquer coisa que faça sentido. Mas, basicamente, se você não aceita radicalmente que o sapato não serviu, de duas uma. Ou você vai se machucar tentando fazer com que o sapato sirva, ou você vai deixar ele abandonado ali no canto do seu armário. Mas se você aceita radicalmente, não serviu, você tem outras 1000 possibilidades que você pode fazer com esse sapato. Devolver para a loja, pedir um reembolso, trocar por um maior, vender para sua vizinha, dar de presente para alguém, enfim.
Entende que o fato do sapato não ter servido não é o fim do mundo? Você tem outras coisas que você pode fazer a respeito disso? Isso sobre a flexibilidade de enxergar novas formas de lidar com a realidade, ela talvez decorra dessa calma de, estou frustrada, ainda estou frustrada que o sapato não serviu, não estou super, era o que eu queria. Vou ter que esperar mais 15 dias de correio. Não é isso, não vai produzir uma alegria, uma euforia instantânea, não vai fazer o problema, né, nesse caso, desaparecer, mas vai te dar uma maior flexibilidade, uma maior clareza de quais são os caminhos melhores de lidar com isso, caminhos mais efetivos de lidar com isso, do que da não aceitação. Eu amei o exemplo do sapato e tem aquela história, né? Tipo, se você não tá... Ai, droga, eu sempre esqueço as frases, mas às vezes a gente fica tentando caber em sapatos que não são pra gente. Aquela história de que a gente tenta se colocar em situações que não tem a ver com a gente, não tem a ver com os nossos valores, e depois a gente só sai mais machucado porque a gente ficou dando murro em ponta de faca de achar que aquela era uma situação que era conveniente, quando na verdade não era. Então, lembrando, né? Pode ser que em alguns casos você consiga praticar essa habilidade e você continue triste, porque de fato, é triste a realidade, mas talvez você rumine menos o sofrimento e tenha um tom mais apaziguado mesmo de lidar. Então, geralmente, a nossa expectativa é de que gere mais uma calma, né, do que necessariamente tristeza. E, por fim, o último motivo pelo qual a gente incentiva que as pessoas pratiquem a aceitação radical é que a Marcia sempre falava muito sobre isso, ela entendia que o caminho para sair do sofrimento é o inferno, basicamente. E a gente gosta tanto de falar sobre isso que já tem um episódio lá do Psicancelada, super antigo, um dos primeiros episódios do podcast que a gente gravou inteirinho, sobre, ele chama, para sair do inferno você tem que se queimar. E como a gente tem que ter uma disposição, às vezes, de passar por um caminho árduo para chegar em algum lugar, né? Para sair do lugar que está desconfortável. Às vezes, o que ela fala é que a saída do inferno é uma escada incandescente. Que, obviamente, a situação dolorosa, né? Como se você estivesse no inferno, é ruim. E que para sair dessa situação, às vezes, você vai ter que passar por um período de sofrimento ainda que faça... até que você consiga, de fato, sair desse inferno que você está. E existem vários exemplos que a gente pode dar aqui. Por exemplo, a pessoa que passou por um trauma. E trauma, gente, não é tipo assim, meu pai me negligenciou. Não, trauma é uma situação muito intensa, de risco de vida real, né? de risco de morte para a pessoa que ou ela passou ou ela presenciou e não pode ter sido presenciado pela TV, tem que ser sido presenciado ali ao vivo. Então, e aí, às vezes, a pessoa que passa por essa situação, né, de morte iminente, ela pode desenvolver o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é o inferno. Né? É como se a pessoa estivesse no inferno, é muito dolorido, é horroroso, e os sintomas são flashes, pesadelos, a pessoa tem crises de pânico, ela começa a querer evitar absolutamente tudo que possa lembrá-la do evento traumático. Então, ela não quer falar a respeito se foi um acidente de carro, ela não quer mais dirigir ou ela não quer mais passar na rua onde sofreu o acidente, enfim. Ela quer evitar isso a todo custo. Mas ela está no inferno, ela está ali com aqueles sintomas que são muito ruins e dolorosos. Como que ela faz para melhorar do TEPT, né? O próprio tratamento do TEPT é doloroso demais, porque significa que a pessoa vai ter que vir para a sessão de terapia semana após semana e exaustivamente falar sobre o evento traumático, que é exatamente o que ela não quer fazer. Então, é a tal da escada incandescente, é o próprio tratamento do TEPT, que é o tratamento da exposição. Mas se ela não passa por esse período intenso de sofrimento, ela vai ter que conviver com o inferno dos sintomas do TEPT para sempre. Né? Então, é mais ou menos isso. Por exemplo, a depressão. A depressão tem lá os sintomas de ficar inativo, isolado, prostrado, enfim. E o tratamento da depressão requer que a pessoa faça exatamente o que ela não quer fazer, que é ativação comportamental. Então, se ela não passar por essa escada incandescente de ter que fazer algo muito contrário àquilo que ela, né, gostaria de fazer ou que os sintomas estão meio que forçando ela a fazer, ela não vai melhorar. Então, eu gosto muito dessa... E aí, exige também que entra numa outra habilidade que a gente esteja disposto, que a gente tenha boa disposição de passar por isso. Sim. Não que vá ser agradável, de novo, né? Estamos falando sobre uma escada incandescente, não tem um cenário em que isso possa ser gostoso. Sim. Mas quando a gente entende que ela é o caminho para a gente ter uma coisa mais valiosa, ou pelo menos para a gente ter o alívio do sofrimento daquele momento, talvez a gente tenha mais disposição de enfrentar a adversidade. O mesmo vale, tem os tratamentos psicológicos, que como a Camila muito bem colocou, tem vários, mas também tem outros
outros exemplos cotidianos do tipo um relacionamento abusivo. Então, um relacionamento em que a pessoa... Você tá namorando alguém que te faz sofrer muito, que te faz muito mal, te abusa, humilha, enfim, pode ter violência física, psicológica. E você pode amar muito essa pessoa. Então, só que você está vivendo um inferno com ela. E aí, para você sair desse relacionamento, você vai terminar e você vai ter um momento, um período de muita saudade, muito sofrimento. E às vezes essas pessoas não são compreendidas, porque, nossa, olhando de fora é fácil. O cara tá te batendo, o cara tá sendo... Né? Só sair, sai, fim, termina. Não é assim, né? A gente que trabalha com o sofrimento todos os dias, que a gente ouve o sofrimento todos os dias, a gente sabe que não é simples assim. Não é uma virada de chave, um botão que se aperta. Então, existe, e ela vai ter que renovar o compromisso com a aceitação todos os dias, de lembrar, não, eu escolhi isso por causa disso, disso, daquilo, então passar pela escada incandescente vai valer a pena, porque eu quero sair daquele inferno. Então, você tem que ter a memória do inferno clara também na sua cabeça, né? Ter muito claro que esse que eu tô vivendo agora é intolerável. Então, então vamos passar por uma coisa igualmente, ou às vezes mais difícil, né? Mais aquela dolorosa, história de quer ficar longe. Dar 2 passos para trás para dar um para frente, mas eu sei que me afastando dessa pessoa é o melhor que eu posso fazer por mim mesma, né? Sim, exato. E algumas coisas que eu acho importante também, agora que a gente entendeu por que fazer isso, é que podem aparecer confusões no caminho. E tem muitos... a gente dando muitas turmas de treinamento de habilidades, estudando muito sobre isso há muitos anos, a gente percebe que as pessoas têm confusões do que não... E é importante a gente esclarecer o que não é aceitação radical, né? Então, a aceitação radical não é você aprovar a situação. Concordar com a realidade. Porque é muito perigoso uma pessoa que pega sem contexto essa palavra. Então, por exemplo, vamos usar esse mesmo exemplo de um relacionamento abusivo. Eu tenho que aceitar radicalmente que que ele me bate. Não. Olha o perigo de um conceito mal compreendido, né? Não, aceitar radicalmente que esse não é o relacionamento que você quer viver e sair do relacionamento. Né? Não é a mesma coisa que você ser passivo, desistir ou ceder. Pelo contrário, eu acho que deve ter ficado claro, né, pelo que a gente está incentivando até agora, que é uma chama ali para você se engajar numa ação valiosa para você. É o primeiro passo para mudança. Para mudança. Então, não tem nada a ver com jogar toalha, porque quando a gente pensa, né, é aceitar, resignar, não é esse o caminho, porque é um conceito específico da aceitação radical. E, de novo, também já deve ter ficado claro que não é contra a mudança. Pelo contrário, muitas vezes é o primeiro passo e o mais necessário de todos para dar o start nesse processo de mudança. Vamos falar do passo a passo? Para praticar a aceitação radical? Como que a gente sai da não aceitação até que a gente consiga caminhar rumo à aceitação? O primeiro passo de todos é você observar o que da sua realidade hoje você está questionando ou combatendo. Normalmente, são situações que você diz para você mesmo, não queria que fosse assim, porque eu, mas por que comigo, mas não queria que fosse desse jeito, não deveria ser desse jeito, enfim. Provavelmente tem algumas situações de vida aí que vocês estão brigando aí com a não aceitação das coisas. Então, observar que tipo de coisas você ainda está brigando com a realidade é o primeiro passo. E um exemplo que a gente pode dar de dia a dia, às vezes vou dar um exemplo meu também, de novo. Eu sou uma pessoa desorganizada com o ambiente, assim. E as pessoas têm um estereótipo, acho, de mim, né? Porque eu sou certinha com compromissos e com o meu trabalho. E trabalho muito, então, muito dedicada. Então, as pessoas, sei lá, por que associam que isso é uma pessoa organizada? Não. Eu só faço muitas coisas, amo trabalhar, tô sempre com brilho no olho, faço. Só que eu tô tão corrida fazendo as coisas que eu vou deixando um rastro de um furacão quando eu passo. Então, se você for na minha casa... É uma zona, assim, eu sou muito bagunceira. E aí eu penso, a minha casa não deveria ser tão bagunçada assim. Eu não deveria viver num ambiente tão... Em especial, quando eu tô na correria. Aconteceu com o negócio do podcast. Para gravar aqui, a gente precisa ter um HDzinho aqui, que é um negócio que você espeta no computador e salva lá para garantir. Eu fiquei revirando o meu escritório porque tinha desaparecido e lá tinha todos os episódios dentro. Eu falei, meu Deus do céu, se eu tivesse sido mais organizada no passado, eu não ia passar por isso, porque eu ia saber que cada coisa tem o seu lugar. Mas ia adiantar eu ficar, meu Deus, minha vida tá um caos, minha vida é uma bagunça. Não, aceitei radicalmente que por um histórico da minha vida, por vários hábitos do seu comportamento no passado. Por conta do meu comportamento no passado, por conta de coisas que eu aprendi, por conta de coisas que eu observei. E prioridades que eu defini na minha vida, aconteceu de eu ter esse jeito. Significa que eu tô aceitando ser bagunceira pro resto da minha vida? Não. Então tá, passo 1. Passo 2, então... Lembrar que a realidade é como ela é. Que é, de novo, tá olhando em volta, tá fisicamente bagunçado. Está assim.
né? É bagunçado. E muitas vezes também é importante a gente incentivar, né? Que você que está ouvindo e pensando nessa coisa que você está lutando aí para aceitar, que às vezes tá generalizado, você não tá aceitando nada. Então, tipo, tô insatisfeito com quem eu sou, tô insatisfeito com o meu trabalho, tô insatisfeito com o meu relacionamento, não sabe nem por onde começar. Mas a gente sempre incentiva que a gente divida problemas grandes nos menores, né? Então, assim, tudo bem. Então, na sua família, o que você tá lutando com a realidade? Então, segmentar ali para você não ficar muito perdido também. E até de ver o que está dentro das suas possibilidades, né? Por exemplo, eu quero que minha mãe mude. Não é uma possibilidade, né? Mas assim, mudar como você lida com a sua mãe o que está dentro do seu, o que está dentro da sua responsabilidade de mudar, ok, mas querer a mudança da realidade de algo que não está no seu controle é pedir para se frustrar realmente. E aí o terceiro passo é considere as causas da realidade que você precisa aceitar. E isso tem a ver com o radical, né? Que é a raiz das coisas, como a Camila explicou. Tem um modelo de entender o comportamento na DBT, na terapia comportamental dialética, que se chama análise em cadeia. E a gente parte do pressuposto de que nada acontece do nada. Todo comportamento, por mais que você fale, putz, do nada eu fui lá e fiz não sei o que e depois me arrependi. Sim, existe essa impulsividade, mas existe um terreno fértil para que esse comportamento impulsivo tenha acontecido. E muitas vezes a gente tem que observar a história passar. Tá, até chegar nesse ponto aqui. Quais eram as vulnerabilidades? Qual foi o evento desencadeante? Enfim, tem uma cadeia de situações e de fatores que levaram você a, do nada, né, ter uma crise, por exemplo. Exatamente. Então, considerar o que levou as coisas até determinado momento é muito importante. Isso sempre explode minha cabeça quando a gente está falando de aceitação radical, porque a gente pode pensar nas mínimas coisas do tipo efeito borboleta, assim. Uma micromudança no seu dia. Uma noite mal dormida. Uma noite mal dormida. Já te deixa mais vulnerável no dia seguinte. Exato. E tudo está influenciando tudo o tempo inteiro. Então, ser muito fortemente contrário a uma pequena coisa é você ser contrário a todas as outras coisas que aconteceram na realidade para que essa pequena coisa seja como ela é hoje. Isso para mim é muito mind-blowing, assim. Então, tudo é exatamente como é, porque, sei lá, a gente só conseguiu chegar para gravar o podcast porque nenhum carro bateu na gente. Mas talvez se a gente tivesse saído 2,5 minutos antes de casa, teria batido. Sei lá, sabe? São as pequenas coisas que, como a realidade é orquestrada de um jeito bastante aleatório, inclusive, para quem gosta de pensar sobre aleatoriedade, tem um livro que chama O Andar do Bêbado, que fala muito sobre como as coisas são muito aleatórias, mas que, de algum modo, elas se orquestraram para se apresentarem tal qual elas se apresentam hoje, e ser contrário a uma pequena coisa que ia ser contrária a toda a história de apresentação delas. Sim. E o quarto passo, então, é praticar a aceitação com o self inteiro, mente, corpo e espírito. O que isso significa? Significa você se comportar como se você realmente já tivesse aceitado, você se comunicar como se você tivesse realmente aceitado, enfim. Porque, às vezes, a gente, aceitei radicalmente, sei lá, briguei com a minha amiga e eu acho ela chata. E aí, eu posso continuar meio que sendo amiga dela, mas dentro da minha cabeça ficar tipo, nossa, mas que guria chata, eu tô aqui falando com ela, mas puta que inferno. Ou tipo, ela fala alguma coisa e eu viro os olhos, sabe? Você não tá aceitando radicalmente. Aceitar radicalmente é você vivenciar no seu corpo, na sua alma, no seu comportamento, no seu modo de falar, de pensar, como se você de fato tivesse já aceitado. E, de novo, aqui retoma, olha como é difícil isso. Porque a gente tem que ter um comprometimento com a postura. Não é tipo assim, eu tô contrariada, tá bom, aceitei. Pode ser a comida que você queria pedir, não a comida que eu quero. E aí você fica com aquele bico enorme. Ok, você come a outra comida, parece que você aceitou, mas você tá lá ruminando, né, mentalmente. Ai, que inferno, ele não faz nada do que eu quero, porque eu deveria estar comendo pizza, eu não quero estar comendo isso aqui. Não é aceitação. Isso. Então, e aí o quinto passo é praticar ação oposta. Ai, adoro. Ação oposta é fazer algo contrário ao impulso da emoção que você está sentindo. Então, vamos supor que você está precisando aceitar radicalmente que o teu namoro acabou. Por qualquer motivo. Ou porque você entendeu que não é um namoro que te traz qualidade de vida ou que impacta demais na sua saúde mental e aí você decidiu terminar. Ou porque é um namoro que a pessoa terminou e está decidida, ela não quer mais voltar com você, então não cabe você mudar a realidade disso, né? Você não tem como fazer a pessoa voltar. E aí, nesse caso, você precisa fazer a ação oposta do amor,
que é agir de forma completamente contrária a todas as expressões amorosas que você teria se vocês estivessem juntos. Então, o amor pede para a gente ficar próximo, junto, ficar sentindo o cheiro da pessoa, falando com ela o tempo todo, falando dele o tempo todo. Essas são expressões de amor. E a ação oposta do amor, para quando o amor não é possível ou porque não é correspondido, enfim, é você não falar na pessoa, não stalkear, não buscar ficar ligando para a pessoa, não ficar vendo foto antiga, ficar lendo mensagem antiga. Às vezes você vai fazer uma ação oposta porque você está triste, porque o namoro não deu certo, e aí eu saio para tomar um café com você. E aí, em vez de aproveitar esse momento para ter um momento prazeroso com você, de bater papo, assuntos aleatórios e de ser descontraído, eu gasto esse momento para ficar falando da pessoa. Então, isso não é ação oposta do amor. A ação oposta do amor é a gente realmente fazer tudo o contrário do que aquela expressão daquela emoção pede para a gente fazer. Muito bom. E, então, depois de praticar a ação oposta, o 6º passo é antecipação. O que é isso? Antecipação é a gente prever, e aqui tem que ter muito cuidado, porque a antecipação requer que a gente preveja situações possíveis, probabilidades possíveis com relação a algum problema que pode acontecer no futuro e a gente se antecipar a isso. Então, e aí aqui não vale alugar um triplex na cabeça. É óbvio que a gente não tem fatos ainda sobre o futuro, mas baseado no nosso presente, no nosso passado, a gente pode prever possibilidades possíveis com relação ao futuro. Então, aqui não é a hora de catastrofizar e tipo, nossa, minha vida vai ser uma desgraça. Não, é que tipo de dificuldades você prevê que você vai enfrentar lá na frente, por conta deste problema, desta realidade aqui no seu presente. E aí você se antecipa a isso. Como que eu vou fazer para enfrentar se caso aquilo realmente aconteça? Então, por exemplo, uma separação. E aí a pessoa, a mulher está preocupada porque ela não tem, ela se dedicou para a família e ela não tem renda, por exemplo. Então, uma probabilidade possível é que ela pode enfrentar alguma dificuldade financeira lá na frente. Como que ela pode se antecipar a isso? Como que ela pode minimizar o impacto de se caso isso realmente aconteça lá na frente? Talvez ela precise agora entrar no mercado de trabalho, começar a guardar dinheiro, enfim, se preparar para que aquilo, se acontecer, ela já esteja preparada. E é importante, a Camila frisou, e é importante que vocês percebam, quando vocês estiverem praticando a antecipação, se vocês estão catastrofizando, indo para um cenário que é possível, mas não provável. Por exemplo, eu preciso me preparar para cair um meteoro aqui no estúdio que a gente está gravando? Não, eu posso me preparar? Posso, pode ser que, sei lá, por algum motivo bizarro aconteça um meteoro. Mas assim, se eu for gastar meu tempo e minha energia me precavendo a partir da antecipação de todos os problemas do mundo, eu não saio do lugar. Exato. Né? Então, assim, são as coisas que provavelmente você já, considerando o seu contexto, falando, parece que vai acontecer assim, assim, assado. Sim. Então, usar sua energia e seu tempo de uma maneira efetiva para, em acontecendo esse cenário aqui, como que eu vou lidar com ele de uma forma mais efetiva? Pode ser o exemplo também do vestibular que eu dei mais cedo. Então, assim, é uma probabilidade possível que eu ou você hoje, a gente não tem condições de passar num vestibular concorrido como medicina. Então, antecipar isso significa, então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me matricular num cursinho, eu preciso, de repente, fechar minha agenda durante um período para me dedicar para os estudos, preciso, sei lá, pegar aula particular, começar a assistir videoaula no YouTube, comprar livro de terceirão para fazer simulados, enfim. Então, eu estou me antecipando para que lá na frente, aquela dificuldade que eu estou prevendo que pode acontecer, seja minimizada. E também é importante, 7º passo, prestar atenção às sensações corporais. Por que isso? Porque, gente, é uma forma também da gente aprender a lidar com as emoções. Toda emoção vem junto com uma sensação física. E aí, quando a gente se permite voluntariamente a experimentar essas sensações físicas, a gente está se permitindo também sentir aquela emoção. E é uma das formas da gente regular a própria emoção. A gente para de ter tanto medo delas. Quando a gente acha que a gente não pode sentir as coisas, a gente é muito facilmente dominado pela emotividade. Mas quando a gente se permite sentir essas sensações e a gente começa a perceber que ela mora dentro da gente durante um tempo, mas que ela cede, então ela vem mais forte, daqui a pouco ela cede, daqui a pouco ela vem de novo, daí ela cede como se fosse onda. Às vezes vem um tsunami, né? Às vezes a gente toma lá um caldo, enfim. Mas quando a gente se permite experimentar as sensações, em vez de tentar bloquear isso, seja com remédio ou vai dormir, sabe aquela coisa que a pessoa faz para evitar a sensação? A gente muito facilmente vai ser dominado por isso. Então,
é uma forma da gente se autorregular também, é a gente prestar atenção nessas sensações físicas. E é curioso e meio paradoxal, porque tá. Então eu tenho que. A Camila está dizendo que eu tenho que controlar as minhas emoções? Não. Senti-las. Você tem que observar as suas emoções. E esse também é um detalhe muito sutil, mas que a ciência do comportamento tem nos mostrado nos últimos anos, que também é um papo de coach, um papo de algumas linhas filosóficas e que falam sobre comportamento. Tipo, não, você é mais forte do que as suas emoções. E aí, hipervalorizar a racionalidade e entender que não, você não pode sentir isso, você não pode sentir aquilo, você tem que pensar isso, tem que pensar aquilo. E aí a gente esquece que tem um componente das emoções que é muito automático. Exato. É um processo de resposta a uma outra coisa que aconteceu antes e aí a emoção vem. Tudo bem, então não temos como controlar a emoção como a gente achou que a gente tinha. O que a gente está falando, sim, a gente propõe, né, aqui no treinamento e a DBT, regulação emocional, sim, mas nunca a gente vai falar controle suas emoções, porque isso é difícil. Não é que é difícil, é pouco produtivo e talvez não sustentável a longo prazo. Então, e talvez se vai fazer você se sentir ainda mais inadequado, porque, poxa, então eu estou sentindo essa emoção, eu não consigo modificar ela imediatamente. É claro que existem estratégias para a gente modificar a emoção, principalmente se a emoção se ela não está de acordo com os fatos, existe. Mas se é uma emoção genuína, a gente não consegue modificar ela diretamente. E aí, o fato da gente continuar sentindo, mesmo a gente tentando controlar a todo custo, vai fazer a gente se sentir inadequado. Porque a gente vai continuar sentindo e vai se sentir, tipo, nossa, mas então eu sou péssimo e se eu não dou conta, né? Invalida, né, também. Porque é muito invalidante você mesmo ficar lutando contra uma coisa que você está sentindo. Às vezes, se a gente deixasse a dor nos invadir e falasse, olha só, isso é dor, isso é raiva, isso é tristeza. A gente vai aprendendo o nosso vocabulário de sensações lá, derivadas das emoções e vai fazendo as pazes com elas. Porque tentar lutar contra pode ser muito inefetivo. O próximo passo, 8º, então, permita que a decepção, tristeza ou a dor aflorem dentro de você, que é exatamente isso que a gente estava falando. Um passo, às vezes não vai ser exatamente nessa ordem, né? Mas é para a gente mostrar para vocês o processo todo e o que pode acontecer nesse caminho, para a gente fazer uma, inclusive, antecipação de como pode ser usar essa habilidade. Reconheça que a vida é digna de ser vivida, mesmo quando há dor. Que isso é muito bonito, a gente sempre fala. E faça uma análise de prós e contras. Do quê? Como assim? Por exemplo, o que você analisa na tua vida, o que você está perdendo enquanto você está preso na não aceitação de alguma coisa. Por exemplo, terminou um relacionamento e aí você está lá 1 ano correndo atrás da pessoa, stalkeando a pessoa. O que você perdeu já da sua vida? Qual que é o pró de você continuar atrás dela e qual que é o contra de você continuar? E aí fazer uma análise bem mente sábia mesmo, assim, né? Bem ponderando suas emoções e sua racionalidade, talvez até para você entender que às vezes você está perdendo seu tempo ou que você poderia estar vivendo outras coisas valiosas que você não está, porque você está preso ali naquele passado doloroso, naquela não aceitação. Então, é importante colocar isso numa matriz quase de tomada de decisão para você ver, né, a importância de você deixar a realidade do jeito que ela está, aceitar isso e seguir em frente. E, às vezes, a gente fala muito sobre, na TCC, na DBT, sobre escrever as coisas. E aí tem gente que fala, ai, nossa, mas que saco, tem que escrever. Sim, porque você olha diante do seu... Você vê, você dá uma materialidade, uma fisicalidade para aquele negócio e você vê ali diante dos seus olhos que tem motivos suficientes para você continuar nessa empreitada que é difícil, né? Então, eu vou, mais uma vez, ler aqui o passo a passo dos 10 passos de como você pode praticar a aceitação radical como uma revisãozinha aí para vocês. Então, 1. Observe que o que você está questionando ou combatendo na realidade. Lembre-se de que a realidade é como ela é. Considere as causas da realidade que você precisa aceitar. Pratique a aceitação com o self inteiro, então mente, corpo e espírito. Pratique a ação oposta, antecipação. Preste atenção às sensações corporais. Permita que a decepção, tristeza ou dor aflorem dentro de você. E reconheça que a vida é digna de ser vivida mesmo quando há dor. E, por fim, faça uma análise de prós e contras. Assim, a gente vai encerrando, então, esse episódio em que a gente falou sobre aceitação radical, uma habilidade que a gente gosta tanto. Adoro. Mas que é tão complexa e tem várias nuances. A gente espera que tenha sido um episódio produtivo e que tenha permitido reflexões aí para vocês. Se vocês gostaram de acompanhar, como é que faz para acompanhar o seu trabalho? Onde o pessoal pode te encontrar? Eu tô só pelo Instagram, ali no @CamilaWolf_psi. E ali também no link da bio tem o meu contato e tem
o link também para o treinamento de habilidades que a gente está com vagas abertas. O último, né? O último grupo desse ano. Sim, de vez em quando, não sei quando você vai ouvir esse episódio, mas vez ou outra a gente consegue abrir novas turmas do treinamento, que é lá que a gente vai exaustivamente falar sobre essa e muitas outras habilidades que a gente ensina com base na terapia comportamental dialética. Espero que tenham aproveitado. Tchau, tchau e até a próxima.